Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus em nome do povo amarense, declaro aberta a plena sessão. Verificando que o número de vereadores que se encontra hoje no plenário da Câmara em número de 5 vereadores, vamos esperar o prazo regimental para dar colo para começar a sessão. Enquanto isso, iremos aguardar a chegada de mais dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Ata da sessão ordinária realizada em 5 de abril de 2016. Aos 5 dias do mês de março de abril de 2016, na sede da Câmara Municipal de Guamaré, plenário vereador Luiz Gonzaga do Carmo, com endereço na Rua Capitão Vicente Brito, sem número, centro de Guamaré, Rio Grande do Norte, às 15 horas e 12 minutos. Reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Edinor de Albuquerque, Gustavo Henrique, Edson Siqueira, Eudes Miranda, presidente, Diva Araújo, Lisete Negreiros, Miranda Júnior, Francisco Damião e Josenildo Gomes. O presidente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo guamaraense, declarou abertos os trabalhos. Verificando o número legal e o código dos vereadores, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o redator de atos para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Em fase de expediente, o redator procedeu com a leitura e aprovação da ata da sessão realizada no dia 22 de março de 2016. Concluída com a leitura da ata, procedeu com a leitura do expediente do dia, que constou o seguinte: projeto de lei número 053/2016, autoria vereadora Lisete Negreiros. Requerimento número 033/034/2016, autoria vereadora Lisete Negreiros. Requerimento número 035/2016, autoria vereador Eudes Miranda da Fonseca. O presidente encaminhou às comissões os PL 053 e 054. Não havendo oradores inscritos na tribuna, o presidente passou para a ordem do dia. PL 049/2016 trata da alteração da lei do dispositivo municipal 595/2013 para a criação do cargo de chefe do Departamento de Recursos Humanos e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Com a palavra, o vereador Edinor esclareceu que hoje já existe esse chefe de recursos humanos e que, na realidade, ele não é equiparado a nível de secretário, com a responsabilidade que tem hoje, até pelo número de funcionários. Isso vem corrigir essa questão, equiparando o chefe de recursos humanos à remuneração do secretário. Pela ordem, o vereador Gustavo Henrique disse que, como integrante da CCJ, juntamente com o colega Edinor e o vereador Miranda Júnior, disse que votaram a favor do projeto, acerca dos aspectos inerentes à comissão. No entanto, a informação que ele teve diverge um pouco da do colega Edinor, porque órgãos como o INSS, por exemplo, estavam questionando a nomenclatura da atuação deste cargo e ele carecia desse ajuste para que houvesse o reconhecimento dele no município perante o órgão federal mencionado. Disse que, em sua opinião, essa era a mudança a ser proposta. Disse que, junto com essa proposta, que resolve esse conflito de nomenclatura, veio uma solicitação para equiparar os vencimentos, que durante 3 anos funcionou muito bem com a remuneração. Salvo engano, uns R$3.000, e agora propõe a equiparado de um secretário. O edil enfatizou que, diante os sérios problemas que vem enfrentando acerca da receita, esse clamor que emana dos cargos dos servidores públicos efetivos, acha inoportuno conceder essa equiparação. Lembrou que nas comissões havia votado a favor sobre os aspectos de constitucionalidade, mas nesse aspecto vota contra. O presidente colocou o projeto em votação. Projeto aprovado por 7 a 2.
Continuando, o presidente deu o PL 051/2016, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Econômico e Solidário. Com a palavra, o vereador Elinor disse que esse projeto vem atender uma realidade a nível de Brasil. Informou que o Brasil tem investido de forma dinâmica na economia solidária, que antes se fazia muito a questão do desenvolvimento dos assentamentos. Hoje tem investido em pequenos negócios para que a economia do município passe a gerar seus próprios frutos. O presidente colocou o projeto em votação. Projeto aprovado por 9 votos. Requerimento número 033/2016 requer do Executivo Municipal criação de programa assistencial de reformas e construção de casas populares para a primeira residência a quem já possui terreno próprio no município. Autoria, vereadora Elisete Negreiros. Com a palavra, a vereadora Elisete explicou que esse programa é para atender a quem tem terreno. Lembrou que agora vão ser entregues em casas as pessoas que têm aluguel social e essas pessoas que têm terreno vão ficar de fora. Lembrou também que esse requerimento serve para reformas de casas, pois as pessoas que têm as casas, muitas já ganharam nos programas sociais e não têm condições de fazer reformas. Com a palavra, o vereador Siqueira disse que era um requerimento de grande importância, mas que já existia uma lei na assistência social que ampara esse benefício que a vereadora Elisete está pedindo aqui. Tanto a construção de casas populares e doação pelo município e a pessoas que moram de aluguel, como também reforma nessas casas doadas. Com a palavra, o vereador Gustavo disse entender que o requerimento da vereadora Elisete vem em forma de uma cobrança sobre aquilo que já está aprovado e apto a ser executado. Lembrou que é uma cobrança pertinente, um benefício muito importante à sociedade, e ela está exigindo que se cumpra a lei e que se atendam essas pessoas mais carentes. O Edil disse votar a favor. O presidente colocou o requerimento 033 em votação. Aprovado por 9 votos. Requerimento número 034/2016 requer que seja inserido na ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de João Batista do Carmo, mais conhecido por Joãozinho de Alípio. Requer ainda que dessa moção se desciência a família do Carmo. Autoria, vereadora Elisete Negreiros. Com a palavra, a vereadora Elisete disse que nada mais justo do que essa moção de pesar dada pela Câmara Municipal, já que João Batista do Carmo, Joãozinho de Alípio, foi o primeiro prefeito do nosso município. Com a palavra, o vereador S. Siqueira parabenizou a vereadora Elisete pelo requerimento que trata da moção de pesar do São João do Carmo, pois foi uma pessoa que deu sua contribuição a esse município. Disse agradecer em nome da família Carmo, pois o mesmo faz parte. Com a palavra, o vereador Gustavo Henrique também parabenizou a vereadora Elisete pelo requerimento. Disse que devemos levar em conta essa proposição da vereadora, porque ela realça a nossa história. Ou seja, esse senhor está diretamente ligado à nossa história. Ele faz parte de onde tudo começou e que as futuras gerações conheçam como se deu todo esse processo de emancipação. O presidente pôs o requerimento em votação. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 035/2016 requer que seja marcada uma reunião pública para tratar da ETE, Estação de Tratamento de Efluentes, no município de Guamaré, Rio Grande do Norte. Autoria, vereador Eusebio Miranda da Fonseca. O presidente justificou que esse requerimento solicita da empresa responsável pela instalação da ETE a explicação de como será o seu funcionamento, deixando assim a população informada. O presidente colocou o requerimento em votação. Requerimento 035/2016, aprovado por 9 votos. Com a palavra, o vereador Gustavo disse que queria colocar em votação, se assim os pares concordarem, 2 requerimentos de forma verbal. O primeiro se refere ao loteamento de João Pedro Filho, reivindicando como complemento as ruas Luiz Miranda Filho, Francisco Alves Brazão e José de Souza Alves. Elas foram pavimentadas parcialmente e os moradores estão enfrentando transtornos pelo fato de não estarem totalmente pavimentadas.
O edil pede que, num espaço de tempo reduzido, se conclua essa obra tão importante para a Baixa do Meio. Informou que sua outra solicitação é referida ao grupo de jovens, cerca de 30 garotos entre 15 e 18 anos de idade, que estão correndo atrás do sonho de ser jogador de futebol profissional. Enfatizou que esses garotos estão peregrinando há alguns meses e toda semana eles se deslocam de Rio Amarelo para Mossoró para treinarem e jogarem pelas categorias de base de times profissionais daquela região. Informou que a sua solicitação é que a Secretaria de Esporte, que é responsável por essa ação, possa recepcionar um grupo de representantes desses jovens para discutir uma maneira de ajudá-los, que eles possam se organizarem, eleger uma comissão de pelo menos uns 5 representantes e possam ser recepcionados pela Secretaria de Esportes para encontrarem uma maneira de receber esse auxílio, essa ajuda para o deslocamento, hospedagem e alimentação. Retomando, o presidente disse que a solicitação do vereador Gustavo era plausível e que iria encaminhar ao setor competente. Não havendo que quisesse discutir os requerimentos verbais do vereador Gustavo Henrique, o presidente colocou em votação, aprovado por 9 votos. Não havendo nada mais a tratar na ordem do dia, o presidente passou para as comunicações parlamentares. Não havendo nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presidente agradeceu a presença de todos, da Guarda Municipal, da imprensa local, do seu amigo ex-secretário da Secretaria de Tributação, Solano, dos senhores vereadores e assessores. Nada mais a tratar, o presidente deu por encerrada a citada sessão, antes marcando a nova para o dia 12 de abril do ano em curso, às 15 horas. O mesmo determinou a mim, Luiz de Queiroz Freire, redator de atas, e o registro da presidenciária, a qual foi adquirida imediata e recolhida as assinaturas dos presentes. Primeiro dia. Projeto de Lei número 055/2016. Cria mecanismo de incentivo às atividades de emprego para os jovens e prioriza o emprego para cidadãos de Guamaré e dá outras providências. Autoria, vereador Eustiano. MEC, Ministério da Educação, FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado 22.7272/2015. Entidade: Prefeitura Municipal de Guamaré. Programa PDDE 001. Data de emissão 9/11/2015. Valor em R$ 4.020. Cota 010, data 11/11/2015, valor em R$ 33.746,10. Cota 011, data em 11/12/2015, valor em R$ 31.969,33. Entidade: Caixa Escolar da Escola Estadual Nádia Maria Câmara. Programa PDDE, parcela 001, data de emissão 9/11/2015. Valor em R$ 6.400. Entidade: Caixa Escolar Professora Maria Madalena. Programa PDDE, parcela 001, data de emissão 9/11/2015. Valor em R$ 18.640. Entidade: Caixa Escolar Bem-vinda Nunes Teixeira, ensino de primeiro e segundo graus.
PDDE, parcela 001, data de emissão 9/11/2015, valor em R$ 16.340. Entidade Caixa Escolar Sebastiana Ricardo dos Santos, programa PDDE, parcela 001, data de emissão 9/11/2015, valor em R$ 4.380. Entidade Caixa Escolar Professora Francisca Freire de Miranda, programa PDDE, parcela 001, data de emissão 9/11/2015, valor em R$ 9.260. Entidade Caixa Escolar da Escola Municipal Professor Antônio Teodorico, programa PDDE, parcela 001, data de emissão 9/11/2015, valor em R$ 4.700. Antes de passar a palavra para os oradores inscritos esta tarde, quero registrar a presença do vereador Miranda Júnior, falar também que a vereadora Elisete não se encontra presente, pois viajou a Brasília, representando os vereadores numa reunião lá dos vereadores. E como por ordem de inscrição, o vereador Gustavo Henrique é o primeiro, passa a palavra ao vereador Gustavo, com prazo agendado 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, servidores da casa, público presente, guarda municipal, boa tarde a todos. Senhor presidente, caros colegas, retorno à tribuna nesta tarde com o propósito de, mais uma vez, abordar um tema que tem sido objeto de discussão aqui recorrentemente, mas que eu considero de extrema relevância e, por esta razão, justifica trazermos mais uma vez esse assunto aqui para debate. Trata-se do servidor público municipal. Avaliando, ou melhor, analisando a folha de pagamento, analisando os registros que estão aí disponíveis, no mínimo entristecedor, provoca até nos mais otimistas um desalento pela desproporcionalidade que o nosso município lida com o servidor público, com seu material humano. Nós temos uma folha de pagamento hoje na ordem de praticamente 7 milhões de reais. É algo realmente invejável. Só o município de Guamaré garante que pode se dar esse luxo, com a quantidade de habitantes que tem, poder desembolsar mensalmente 7 milhões de reais só para pagar o pessoal. Mas o que mais nos preocupa é que esse vultoso recurso para pagar aí a mais de 3 mil funcionários, apenas 20% destes ingressaram no serviço público do município pela porta da frente, ou seja, prestaram concurso público. Mas por incrível que pareça, caros colegas, são estes que ingressaram pela porta da frente que
prestaram concurso público, que estão legitimados a fazer jus à remuneração mensalmente, que são mais penalizados. A exceção da classe de magistério, que foi à rua, que brigou, que lutou, e por essa razão é que conseguiu. Hoje você vê um professor gozando de um plano de cargo e carreira, onde ele vislumbra ao longo de sua carreira profissional uma perspectiva de melhora. A exceção destes, nós temos, por exemplo, os guardas municipais. Se você vê lá a folha de pagamento, você vê um guarda municipal recebendo aí pouco mais de R$2.000, alguém acha que é uma remuneração excelente. Mas esses próprios homens, eles praticamente moram dentro da guarda. Eles não tiram essa farda, eu acho que para nada. Para poder fazer jus, para poder ter um salário capaz de se sustentar. Porque o salário base deles é um salário mínimo. O salário base de um motorista é um salário mínimo. O salário base de um técnico de enfermagem é um salário mínimo. A propósito, com relação aos técnicos de enfermagem, há uma coisa que nos entristece ainda mais. Dos pouco mais de 50 técnicos de enfermagem concursados, pelo menos 10% pediram baixas de seus concursos. Imaginem a situação, imagine o quão degradado está o serviço público desse município. É o sonho de qualquer pessoa ingressar no serviço público, é ser aprovado no concurso, porque é uma aposentadoria. Ninguém tira, não se tira fácil. Pode até tirar, pode até tentar, mas não é fácil. Ou seja, você tem o que a gente chama de estabilidade. Mas acredite, tem servidor público desse município, na área da saúde, que pediu baixa, porque não estava conseguindo sobreviver ganhando um salário mínimo. Preferiu ir para a capital ou para outros municípios, onde se paga o salário devido. De modo particular, falando dos profissionais da saúde, é de conhecimento de todos que nós vivemos e ainda estamos passando numa proporção, acredito que agora menor, mas nós vivemos uma epidemia, uma virose aí que assolou toda a população do município, para não dizer do Brasil. E esses profissionais da saúde foram exigidos acima de suas capacidades. Muitos deles nem tiveram descanso devido, tinham que lidar com centenas de pessoas ao mesmo tempo. Mas pelo amor de Deus, por uma questão de justiça, a gente tem ouvido: prefeito abriu negociação com o sindicato. Tudo balela, tudo mentira, tudo enganação. O prefeito, inclusive, chegou a se reunir com alguns servidores concursados e culpar aqueles que representam a classe desses servidores, que são os representantes sindicais. Inclusive esses pobres que representam o sindicato, a entidade de classe, já não sabem mais nem como agir. É tipo aquele provérbio: se correr o bicho pega, se ficar come. O atual presidente, observe, ele está bem quietinho. Ele não complanta ninguém. Vamos cobrar, vamos exigir. Não, por quê? Porque o outro fez isso, foi penalizado. Ele está entre a cruz e a espada. Eu vou ficar quieto para ver se sai. Aí ele não sai. Não há interesse. E digo mais: se houver esse interesse, é tardio e irresponsável. Ou seja, você aprova a toque de caixa, deixando no governo um plano para que gestões futuras venham implementar. Ou seja, quem estiver chegando já chega com essa obrigação, e o atual gestor só vai ostentar o título de que fui eu quem
votei, foi eu quem criei, foi eu quem implantei o plano de carga e salário. Porque eu desconheço, vereadora Viva, que conste no plexo orçamentário deste município previsão orçamentária para fazermos frente ao plano de carga e salário. Eu desconheço. Mas nos entristece é que esse descaso, essa omissão, essa crueldade do servidor público do município se dá para privilegiar quem entrou pela porta dos fundos. Mas por que esse tratamento tão diferenciado, tão generoso com os contratados? Porque os contratados, eles estão vinculados ao município através de um vínculo que a gente poderia denominar ou classificar de vínculo precário. Em outras palavras, o servidor contratado, ele permanece ou não no município, dependendo do estado de humor do prefeito. Ah, você falou que não devia, sai. Essa é a realidade. Qualquer gestor na condição do atual prefeito, claro, que não tem responsabilidade, diga-se de passagem, que não valoriza o capital humano, agiria desse jeito. É fácil encabrestar. Seu vínculo depende de mim. Eu deixo você, eu tiro a hora que eu quiser. Essa é a realidade do município. Nós temos visto, ao longo desses 4 anos, me mostrem qual foi a iniciativa deste governo para valorizar a pessoa humana, para capacitá-la, para profissionalizá-la. E olhe que dentro desse governo teve pessoas com boas ideias, que chegou a concluir com os projetos, diga-se de passagem, com verba alocada para fazer frente a isso. Mas, estranhamente, não foi executado. E eu exemplifico aqui a secretaria competente para isso, que é a de Indústria, Capacitação e Projetos Especiais. Na época do ex-secretário Mário Lucila, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Fiquei muito feliz com o projeto que ele externou para mim. Havia a intenção, inclusive, de adquirir canoas, de formar guias turísticos, e isso em parceria com o Sebrae, enfim, outras empresas. Havia a previsão de se formar moços de convés, ou seja, tudo isso iria capacitar os jovens dessa terra, os pais de família dessa terra, para poder caminhar com as próprias pernas. Só que quando você caminha com as próprias pernas, você passa a exercer seu senso crítico. O que é bom, você diz que é bom, mas o que é ruim, você também denuncia. Observe, caros colegas, que a comunidade, a população do Vila Maria, como eu tenho dito aqui, não tem um pedido segredo, vive meio a uma fedentina há muito tempo. Você não vê ninguém do Vila Maria aqui cobrando para relocarem aquilo ali, não. E sabe por quê? Porque a maioria deve estar vinculada precariamente ao município. Por essa razão, se falar, sai. Por isso que, silêncio. Eu tenho acompanhado que tanto em Baixa do Meio como aqui em Guamaré, algumas empresas particulares têm se instalado e têm formado técnicos aqui, técnico em eletromecânica, eletrotécnica. Vereador Gustavo, desculpa interromper o seu discurso, mas eu queria que o senhor vereador concluísse, pois o seu tempo já está esgotado. Gustavo, eu cedo meu tempo para você. Muito obrigado, vereador. Vou ter mais 10 minutos então, né, senhor presidente? Pois não, vereador, mas é tudo. Como eu ia dizendo, há
escolas técnicas implantadas aqui no município, tanto aqui em Guamaré como em Baixa do Meio, formando técnicos. E os frutos desse trabalho já se colhem. Muitas pessoas que se formaram nessas escolas já estão aí, desses projetos de energia eólica, enfim, na indústria de energia eólica, ganhando bons salários, excelentes salários, de passagem. Mas essas pessoas se formaram por conta própria, elas pagaram do próprio bolso. Aqueles que tiveram que estudar embaixo do meio se deslocaram por conta própria. O município não deu apoio nenhum. E veja, um curso desse custa pouco mais de R$3.500. Se você investisse R$200 mil por ano, você formava 50 profissionais. Eram 50 pessoas com uma perspectiva real de se sustentarem, de não precisarem estar inchando a máquina pública. Mas infelizmente a realidade é cruel. Não existe esse interesse pelas razões que eu já exemplifiquei aqui. Eu comparo, caros colegas, o momento que nós estamos vivendo a uma ditadura muito mais, mas muito mais cruel e desumana do que a ditadura dos livros de história. Porque aquela pelo menos era direta. Era um braço armado, você faz, eu pego você, enfim. Essa não, é silenciosa. A perseguição, ela é real. Me recordo que, quando de uma audiência pública aqui, acho que a última, que teve a participação do prefeito, que mais parecia um comício. E, falando daquela audiência pública, realmente eu esperava que o prefeito chegasse aqui, dissesse que ia resolver o problema da água, mas que disse desculpas pela morosidade, que justificasse para onde foram os recursos que esta casa alocou desde quando ela assumiu. Desde 2013, essa casa alocou recursos para fazer frente ao problema da água e a transposição da ETE. Sempre foi um compromisso dessa casa. O prefeito chegou aqui no auge de sua arrogância, quase não deixa nem o líder do governo falar, porque foi fazer um questionamento acerca dos custos. Mário de Lucila, numa fala extremamente pertinente, veio tentar levantar alguns questionamentos, prevendo o futuro. Quase levantou os braços dizendo: calma, eu sou governo, mas havia uma legião de pessoas ali atrás para criticá-lo. E o prefeito chegou aqui e disse: o povo tem pressa, cala a boca todo mundo, e eu vou assinar a ordem de serviço, e quem quiser volte em mim. Eu discordo. O prefeito tinha que vir aqui se justificar. Essa obra, ela chega, é bem verdade que antes tarde do que nunca, mas ela chega tardiamente. Essa casa teve a preocupação de, ao longo de toda a gestão dele, alocar recursos. E cá para nós, eu acho que o prefeito está subestimando a inteligência do povo dessa terra. Talvez ele pense que está enganando o povo, e o povo está fingindo que está sendo enganado. Caros colegas, ostentar que fui eu quem trouxe a água, fui eu quem transpus, que realizei a transposição da ETE, fui eu que fiz algumas casas, e dizer isso basta, só gostaria de dizer para o excelentíssimo senhor prefeito que haverá aqui nesta casa quem esclareça a população o que de fato está acontecendo. O julgamento é do povo. Mas haverá quem esclareça. O que eu estou querendo dizer é que o atual prefeito caminha para encerrar sua gestão administrando valores na ordem de mais de R$500 bilhão. Significa mais de 500 milhões de reais. A dessalinizadora é 9 milhões, está orçada nisso. A ETE é nova, 3 milhões e 600. E mais alguns poucos milhões, talvez aí não chegue nem a 15. Você achar que um orçamento desse, Gustavo, mas você está exagerando. 500 milhões seria e a despesa com o pessoal e aquelas que são carimbadas. Pronto. Vamos pegar 20% disso. Dá 100 milhões ainda. Como é que você justifica só ter investido
15 milhões. Como é que você vem para a rua e quer convencer as pessoas de que eu fiz tudo porque eu atendi a necessidade prioritária da população? A população esperava isso desde o primeiro dia de governo. Quando ele interrompeu o vereador dizendo: vereador, o povo tem sede e eu tenho que resolver isso, essa fala era para partir da Câmara, dizendo para ele: prefeito, o povo tem sede, o senhor deveria ter feito isso lá no começo, porque nós temos condições. Não há qualquer reclamação por parte do atual prefeito: ah, eu não trabalhei porque a Câmara não me ajudou. Talvez ele tenha tido uma gestão singular na história desse município. A Câmara se posicionou sempre favorável ao atual prefeito, expandindo seu staff administrativo, duplicando, botando 2 secretários em cada secretaria. Enfim, não há razão nenhuma para que as coisas não tenham acontecido. Para finalizar, caros colegas, eu gostaria também de falar de um assunto que foi muito discutido durante toda a semana, que é a famigerada APAC. Antes de falar, e em respeito à ausência do colega Edinô, eu gostaria de destacar 2 qualidades do colega Edinô, que é a coragem, a persistência, a abnegação do vereador em querer implantar esse projeto no município. Mesmo quando o povo grita nas ruas dizendo eu sou contra, ele ainda assim quer promover este projeto aqui. E eu acho que essa coragem de se expor deve ser destacada. Mas o vereador sabe, esta casa sabe, que lá no dia 9 de dezembro de 2015, esse projeto foi votado aqui, e não apenas eu, mas o vereador Miranda Júnior também votou contra. Mas eu não quero, e acho que o vereador Miranda também, não quero me vangloriar disso. Eu simplesmente votei contra, porque eu entendo que existem outras prioridades no município que merecem esse recurso. Mas por uma questão de justiça, e também para esclarecer a população, eu gostaria de dizer que essa discussão em torno da APAC, ela está invertida. Ninguém faz audiência pública, ninguém chama a população para discutir um projeto que já foi votado e aprovado. É o contrário. Primeiro você pergunta ao povo: vocês aceitam isso? O que vocês acham disso? Dependendo, se quiserem respeitar a opinião do povo, apresenta-se a matéria. Mas saibam que a APAC é uma realidade. Não obstante o orçamento generoso, orçamento geral do município que já foi aprovado, essa casa devolveu 2 milhões. E como iria devolver 2 milhões para o orçamento geral, vinculou essa verba. Vinculou para a construção de uma creche e para a construção de uma unidade de recuperação. A APAC. Mas vejam, por uma questão de justiça, é importante que saibam que esses 2 projetos, diga-se de passagem, o 43 e o 45, é da autoria do presidente, não é da autoria de Edinô. Estão vendo muitas críticas em cima do vereador Edinô, mas esses projetos é da autoria do presidente. E diga-se de passagem, foi aprovado. Só há uma forma desses projetos não serem executados: essas leis forem revogadas. Agora, trata-se de um colegiado. É uma deselegância sem precedente. Um vereador propôs a revogação da lei de um colega. Então, senhor presidente, caríssimos colegas, se essa casa vai se posicionar contrária à APAC, ela deve revogar a lei. Senão, o prefeito do município estará obrigado a construir outra. Senhor presidente, eu me dou satisfeito. Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nova vereadora Diva, caros colegas vereadores presentes, a Guarda Municipal, assessoria jurídica desta casa, assessores, todos vocês aqui presentes. O que me traz hoje a esta tribuna
senhor presidente. 3 assuntos de extrema relevância. Primeiro que eu vou tratar é o assunto de Santa Maria 3, uma comunidade que sempre estou lá presente, tenho visitado, conheço de perto a situação daquele povo. E diante de alguma matéria que tem saído, eu acho que alguém achando que ia denegrir minha imagem, mas graças a Deus só fez crescer o meu nome politicamente, que depois do meu pronunciamento eu vou tratar desse assunto, de um encontro que houve em Natal, um encontro, mas fica para o terceiro assunto. Os 10 minutos, se não der tempo, eu tenho os 6 minutos de discussões parlamentares para mim concluir o meu discurso, já que são 3 oradores. A vereadora Dila gastou o tempo dela passando para o vereador Gustavo. E, caros colegas vereadores, já foi protocolado nesta casa algum requerimento sobre aquela estrada de Santa Maria 3 que liga a BR-406, aquele assentamento. Já foi palco de discurso nesta casa. Já teve, eu coloquei um requerimento, acho que 1 ou 2 requerimentos, e conversando com a população, com o povo, visitando alguns colegas no assentamento de Santa Maria 3, procurei saber qual a prioridade hoje de Santa Maria 3. Elogiaram o que foi construído pelo governo, elogiaram a reforma que foi feita pelo governo atual, o prefeito Hélio, mas a maior reivindicação foi que a gente não fazia nada para que a estrada ser concluída. E simplesmente, como vereador, e como faço parte do governo, eu sou governo nesta casa, mas sou governo, sou vereador, não para tentar tirar o leite de pedra nem para encher linguiça, e sim, o que está certo, está certo, o que está errado, está errado. Esse é meu discurso, não é de agora que eu tenho esse discurso aqui nesta casa. Muitos entendem diferente o meu discurso, mas estou aqui para agradar primeiramente a Deus e o povo que me elegeu vereador. E simplesmente eu disse que não. Eles vinham até uma comissão para conversar com o presidente, e a gente abriu uma conversa com o prefeito sobre aquela estrada, que eu acho que é importante, que ele já vem solicitando e pedindo há anos. Houve até um discurso de um dos colegas vereadores que ia mudar a rota e abrir outra estrada, porque aquela tinha um problema e não podia ser. E até agora continua a mesma estrada, na mesma situação, e até mesmo pior, mais precária a situação daquele povo naquela comunidade de Santa Maria 3. E eu quero pedir aqui, não chamar atenção, porque eu estou um cara bonzinho, não vou chamar atenção, mas vou pedir encarecidamente que o secretário de obras olhe para essas comunidades que necessitam mais do poder público, que atenda uma reivindicação, um requerimento de um projeto, já que eu faço parte do governo, que esse requerimento foi da minha autoria e não tem nenhum resultado do que se vai fazer ou do que não vai fazer. E me deixa triste porque muitas vezes, colegas vereadores, o saco de pancada somos nós, mas nós aprovamos um orçamento, está lá no orçamento quantos por cento na Secretaria de Obras, quantos milhões está lá para que se faça a reivindicação da população, que tanto essas pessoas almejam, que vai ficar tão no ano eleitoral. Em 2012, muitos foram lá, prometeram que ia fazer, eu prometi que ia lutar, não que ia fazer, mas que ia lutar, e hoje ainda luto que saia aquela estrada junto com vocês, vereadores,
que eu sozinho não posso lutar só, mas tenho que ter o apoio de todos aqui nesta casa. E tenho visto o empenho de vocês também, que as coisas aconteçam. E me sinto triste, porque não é um pronunciamento de alguém ou um grupo de pessoas que chegam para mim e me faz algumas perguntas, por que isso não foi feito, porque eu simplesmente, se alguém escutou e passa a citar diferente do meu pronunciamento, eu só tenho uma pedir desculpa, mas eu falo a verdade. Eu falo a verdade, o porquê que foi feito, e quando é que vai ser feito. Mas quero aqui pedir carecidamente aos secretários que hoje são nomeados pelo Executivo, que muitas vezes, senhor presidente, o prefeito, ele leva a culpa que não é dele, mas sim de um secretário, porque só tem dois nomes para levar a culpa, é o vereador, os vereadores e o prefeito. E aquela pessoa que ele nomeou, que ele deu a decisão, está aqui no orçamento, você tem no orçamento, e nem sequer um projeto para uma estrada, eu acredito que não tenha feito a Secretaria de Obra para que se ajudasse aquele povo. Quero aqui que fique registrado em ata, porque eles estão formando uma comissão, e eu vou precisar tanto da ajuda do senhor presidente como de todos os colegas vereadores, para que seja marcada uma audiência com esse povo, e que a gente dê um prazo, ou até quando, se dá tempo de fazer esse ano, se vai ser feito em 2017, se vai ser feito em 2018, mas que nós temos que encontrar uma solução para que seja feita e atendida a reivindicação daqueles moradores de Santa Maria 3. Outro assunto é sobre as empresas que prestam serviço no município de Guamaré. Umas empresas, nós temos hoje, graças a Deus, várias frentes de serviço no nosso município, como recuperação de algumas praças, construção de algumas casas, reforma de cemitério, pavimentação em algumas ruas. Mas me desculpe, colegas vereadores, caro senhor presidente, muita frente de serviço, e vejo muita gente do nosso povo desempregado, aonde lá naquelas vagas de emprego, se você analisar, você passa olhando, onde se tem numa obra 10 funcionários, 9 é de fora e um só é de Guamaré. Está vendo? Que não seja longo, só tenho 10 minutos. Não, vai ser bem breve. Só para corroborar com o que você está falando acerca dessas frentes de trabalhos e dessas empresas que estão executando serviço no município. Eu protocolei hoje na casa, inclusive, um pedido de informação, deve ir para a mesa, ser liberado, porque além da ausência do nosso povo nessas frentes de trabalho, muitos pais de família estão aí praticamente passando fome, aqueles que conseguem ingressar ainda são duramente castigados, porque entram de forma avulsa, certo? E muitos deles trabalham e nem recebem. Fui procurado por um grupo de pessoas que prestaram serviço para o município através dessas empresas e até agora sequer receberam. E quando recebem é bem abaixo do valor do mercado. Aí a pergunta é, além dessa crueldade, a gente precisa saber se o município está pagando o valor devido. Se tiver... Obrigado pela informação. Eu também fui procurado nesse mesmo sentido, até mesmo teve aqui nesta casa hoje, às 10 horas, uma comissão de alguns pais de família de Baixa do Meio, e carecidamente eu marquei, na hora que eles procuraram no gabinete, eu cheguei para nós ter uma reunião com o presidente, e ele simplesmente nos atendeu no seu gabinete, deu algumas explicações, mas as pessoas estavam muito revoltadas. Mas revoltado por quê? Porque não estão passando necessidade. Para não dizer fome, mas estão passando por dificuldade. Uma empresa chega, hoje qual é a qualificação da empresa dessa? Pedreiro e servente. É o que mais nós temos no nosso município. Mas eu me preocupo, porque eu fui eleito para lutar pelo meu povo.
para lutar por uma cidade melhor, para lutar por um povo melhor. E não vou me negar em ser procurado por ninguém deste município, por qualquer dificuldade que tenha necessidade, e eu das costas. Disse a eles hoje na sala do presidente: estou trazendo vocês aqui para conversar com o presidente, para levar o assunto para o prefeito, mas vou levar o assunto para a tribuna, porque é onde eu tenho imunidade do que eu falo e do que eu penso. Gente, a situação está difícil. Eu visito este município, não é visitar jogando bola, não é visitar numa festa, não é visitar numa praça, não. É lá dentro, onde tem a maior dificuldade, onde está a maior situação. Procure saber do quilômetro que aqui no nosso teve lá essa semana. Procure saber de Santa Maria 3, o Marizeiro. Então eu conheço. Não adianta ninguém vir dizer a mim: eu conheço. Vamos conhecer de perto. Vamos visitar mais cedo. Não tenha medo não, bora. Bora sentir de perto a dificuldade daquele povo. Vamos. Porque eu sei, meu amigo, nós temos mais de 100 empregos no município hoje. Se tiver 10 de Guamaré, tem muito. Ainda pior, quando chega lá, eles dizem assim, os encarregados: procure um vereador, diga ele que manda uma hora que eu lhe emprego. Pelo amor de Deus, eu não quero empregar meus eleitores, não. Eu quero empregar o povo de Guamaré, que seja eleitor de Gustavo, de Miranda, de eu, de Diva, mas que o povo esteja empregado, o povo esteja ali, trabalhando, ganhando seu salário digno, que caminhe com suas próprias pernas, para que não esteja na cama, todo dia que vier aqui. Vereador Edson, pedi que o senhor conclua seu discurso, porque o tempo já foi. Vou só concluir, senhor presidente. Gente, Miranda, muitas vezes de manhã eu acordo com 3 pais de família, porque eu conheço de perto a situação. Vamos ser mais realistas. Tem gente passando fome no município de Guamaré. Você acredita nisso, vereador? Por falta de emprego. É a realidade do nosso município. Então cabe a gente, nós vereadores, nós tomar a providência dessas empresas que prestam serviço ao nosso município. Eu só posso procurar uma empresa privada que nem a Petrobras, como agora demitiu 40 funcionários, 35 de Guamaré e 5 de fora. E o que veio de fora vai para. Mas eu só posso ir atrás das empresas que prestam serviço à empresa privada que nem a Petrobras depois que eu cuidar da minha casa. Depois que eu vi o erro, tirar o erro que existe na minha casa, que é do poder público, que é das empresas que prestam serviço a Guamaré. O meu pronunciamento, ele não vai ficar só aqui não, porque se nenhum de vocês aqui eu vou a cada empresa que presta serviço de Guamaré, para saber por que não emprega o povo de Guamaré, e vou trazer aqui para esta tribuna o porquê que não emprega o povo de Guamaré, o que é que está acontecendo. E muito obrigado. Havendo todos os pronunciamentos, senhores vereadores, usar a tribuna. Não havendo na ordem do dia, apenas um projeto para a leitura do expediente. Eu queria pedir aos senhores vereadores, antes de passar para as comunicações, que é um projeto de lei número 055/2016, que cria mecanismo de incentivo às atividades de emprego aos jovens e prioriza o emprego para os cidadãos de Guamaré. Como nós temos que passar nas comissões, e o projeto de lei vai para as comissões, pedir aos senhores vereadores, como já foi dito na tribuna, esse projeto é da minha autoria e é justamente para nós tentarmos buscar um caminho
junto ao poder público, para que exista algum tipo de incentivo para essas empresas que vêm prestar serviço ao município de Guamaré, seja na área da Petrobras, seja no setor público, que priorize justamente essa questão dos pais de família e do desemprego que não é só em Guamaré, é no Brasil todo. Está assolando todo o Brasil. Vamos lá tratar na ordem do dia, para as comunicações parlamentares, cada vereador com um prazo de 6 minutos para poder, você tem 6 minutos para poder fazer suas comunicações. A palavra está facultada. A palavra é do Gabriel. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores aqui presentes, eu estava aqui atento, ouvindo o pronunciamento do vereador Gustavo Henrique, no que se refere à PAC. Durante eu não tive a sessão que foi votada semana passada, eu não estava presente. A PAC, ela está tirando o sono de muitos guamareenses, inclusive também, eu acho, e dos políticos. Mas existe também uma parte que todo mundo, eu acho que até a gente político esqueceu, que a PAC, ela pode ser construída no município de Guamaré, mas desde que seja, eu acho que existe meios, mecanismos, que esta casa vote uma lei determinando que seja construída, agora que seja assim construída exclusivamente para os filhos infratores de Guamaré, porque só quem sabe o que é difícil, a mãe de família e o pai de família que tem um filho que vive numa casa de custódia lá nos Cafundó do Judas, em Caicó, em Paulo dos Ferros, que a gente, eu sempre sou procurado, quase todas as semanas, gente me pedindo ajuda, pedindo para eu arrumar um carro, para arrumar uma ajuda de combustível, para que ela vá, a mãe do infrator, visitar o seu filho. Eu particularmente, é a minha opinião, que deve ser, já que vai ser construído, agora que se procure fazer uma lei para que seja exclusivamente uma casa de reabilitação dos filhos de Guamaré. Para isso, eu acho que nós devemos estudar e ver o meio de fazer essas modificações. Outro motivo, senhor presidente, quando o vereador Gustavo se referiu ao plano de carreira do nosso servidor. Eu venho lutando muito, desde do meu segundo mandato, que tem aqui nesta casa projetos aonde eu me enfrentei junto com todos os motoristas, da qual eu faço parte, sou concursado como motorista. Quando eu não estiver aqui, mas estou na minha função, como estive quando o meu primo Mozaniel foi prefeito, os 4 meses que ele passou, eu fui trabalhar, dar plantão nas ambulâncias.
e com muito orgulho, porque fiz concurso para isso e é a minha profissão. Hoje eu estou aqui, mas amanhã ou depois, se eu sair daqui, o povo me tirar daqui, que foi quem me botou, eu volto para lá de novo. E eu só vi, senhor presidente, o presidente, o ex-presidente do sindicato, ele trabalhou muito, mas ele esqueceu dos companheiros dele. Ele trabalhou muito para tirar vereador aqui da Câmara. Denunciou, porque eu fui vítima dele. Mas eu não vi ele trabalhar muito pelo servidor, não. E o professor, agradeça a Deus, hoje teve, porque ele tinha um salário extra, chegava para defender o professor. Ele tinha que defender, porque senão ele tinha que perder o salário extra que ele tinha. Senão ele não tinha definido, não. Outra coisa, senhor presidente, senhores vereadores, eu só vi 2 governos até hoje que deu, sempre dava e está dando mais um rumo à Água Amarela. Um Deus já levou, chamava-se João Pedro Filho. Era 4 anos de trabalho. E hoje eu vejo mais ou menos fazendo o que João Pedro sempre fez, foi trabalhar pelo povo, o prefeito Hélio. Em quase todo recanto do município de Guamaré tem uma obra que ele está fazendo. Tem uma reforma que ele está fazendo. Tem um calçamento que ele está fazendo. Nós hoje temos, sem sombra de dúvida, uma saúde exemplar. Graças a Deus, nós temos uma saúde que deixa muita inveja em todos os municípios aonde a gente passa e aonde vem uma pessoa que tem de outro município, que chega em Guamaré, que é atendido em Guamaré e diz: rapaz, você de Guamaré, bota a mão pro céu e agradeça a Deus, porque lá onde eu moro, a saúde não faz o que Guamaré faz, não. A educação, do mesmo jeito, nós temos uma boa educação. Falta muita coisa? Falta, e nunca vai deixar de faltar. Mas é inegável de dizer que o prefeito não esteja fazendo por onde a gente, vocês e todos nós temos uma Guamaré melhor. Muito obrigado. Palavra para o levantar. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gustavo. Senhor presidente, eu gostaria apenas de externar aqui o meu respeito e também ratificar minha amizade ao colega Damião. Pessoa simples e sempre bem-humorado, que facilita a convivência, né? E assim, seria talvez prematuro falar acerca da opinião de Vossa Excelência quanto a essa sugestão para a PAC, porque assim, eu digo prematuro porque temos que avaliar melhor a legislação, mas acho que de cara, considerando que sistema prisional, enfim, essa situação é dever da União e do Estado, talvez nós, do âmbito municipal, não tivéssemos capacidade de especificarmos isso, né? Ou seja, se é um sistema prisional e vai ser usado
dentro da lei de execução penal, nós não teríamos poder para segregar quem é daqui e quem é de fora. Mas, como eu estou dizendo, eu acho que é isso, mas teríamos que avaliar melhor. De todo modo, a opinião de Vossa Excelência deve ser respeitada. Não fosse Vossa Excelência ter dito que, depois de João Pedro, mais ou menos foi Hélio, eu iria discordar de Vossa Excelência. Ainda bem que o senhor disse mais ou menos. Porque, para comparar qualquer gestor que tenha sucedido João Pedro, é importante que não se compare tão somente as obras físicas, principalmente, que foram realizadas por este. Diga-se de passagem, foram tantas que até hoje, 12 anos afastado da prefeitura, já vai fazer 3 seu falecimento e ainda tem quem grite seu nome. Tem uma questão que precisa ser comparada. A população, não sei se sabe, mas João Pedro Filho administrou esse município por 3 mandatos. Foram 12 anos à frente dessa prefeitura, e o que ele arrecadou em termos financeiros durante todo esse período corresponde a um único ano para qual governo. Então, assim, querer comparar João Pedro com esse governo, na minha opinião, é comparar a vida com a morte. Além disso, senhor presidente, eu poderia deixar de registrar aqui o meu voto de pesar às famílias dos jovens que foram mortos num acidente de trânsito trágico na madrugada do sábado para o domingo. Eu tive a oportunidade, assim como muita gente, de prestar solidariedade às famílias e era algo realmente comovente ver aquele desespero estampado nas famílias. Então eu deixo aqui essa singela homenagem e rogo a Deus que possa confortar os corações de todos os familiares, que eles possam aprender a conviver com isso. Ou seja, eram pessoas muito jovens ainda, e tenho certeza que Deus haverá de ter misericórdia e irá sem dúvida recepcioná-lo lá num lugar muito melhor do que aqui na terra. Era isso, presidente, que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Palavra para a facultada. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra é Luiz. Se identificar com o balcão, a tribuna e o microfone. Tanto tempo sem falar. Senhor presidente, e quero aqui também, o tempo é tão curto na tribuna de 10 minutos, e esse pronunciamento sobre esse desemprego do município de Amaré, vamos tratar sobre as empresas que prestam serviço aqui neste município. Já vem com 2 anos a gente batendo aqui nesta casa a falta de respeito das empresas que prestam serviço no município e não entregam o povo de Amaré. Há 2 anos. E eu, particularmente, venho batendo nesse ponto. Só nos tem até um requerimento para se criar um projeto para que 90% das empresas que prestam serviço no município de Amaré empreguem 90% do serviço do Amaré. Os 10% ele entrega quem quiser, como encarregado e o dono da empresa. Mas a gente vai trabalhar isso aí, vai amadurecer e isso um dia seja realidade no nosso município. Falando um pouco, eu também, no início do meu pronunciamento, eu falei de uma matéria, mais uma vez, o Gasol, hoje eu vou falar sorrindo, porque eu vou até parabenizar você, viu, Gasol? Não vou parabenizar você porque você está de parabéns. Pela algumas matérias que você tem postado comigo. E uma matéria exclusiva, uma bomba no cenário político do Amaré. E interessante. Eu acho que eu sou um dos vereadores que, se pegar o livro de ata aí, eu sou sou um dos que poucos faltam a sessão nesta casa. Mesmo, muitas vezes,
sem poder vir aqui nesta sessão, eu venho aqui dar a minha presença, já que só um dia por semana, é tão pouco a gente vereador trabalhar 4 dias para o povo. O povo paga o mês todo só trabalha 4 dias, então é tão pouco era para ter sessão um dia ou outro não. Também 3 vezes por semana. Então assim, aí eu estava em Natal, mas eu à noite tentei ligar para o presidente, não consegui. Liguei para o assessor jurídico desta casa, o Dr. Mauro, expliquei a ele o porquê que eu ia em Natal e que meu nome e que a minha presença fosse justificada nesta casa e que eu saiba não foi. Segundo o blog, não escutou a justificativa que eu tinha em Natal. E vendo aqui a matéria, que é muito interessante, é que foi um encontro entre eu e o vereador Gustavo em Natal, que, conforme aqui o pronunciamento do amigo Josivan, ele lembra que no outro pronunciamento eu disse aqui a ele, que muitas vezes o feitiço vira a pessoa do feiticeiro. E muitas vezes Josivan perguntava assim para mim: vereador, vereador, estou precisando de matéria. Quem dá embora quando você aparece no meu blog. É assim, Josivan? Não sei porque o doutor que bom vai ser a seu blog, mas graças a Deus eu tenho sangue bom. E vem dia 12 do mês, quando foi ter a sessão, tem um detalhe aqui que diz que eu e o vereador Gustavo vamos contando na hora. O vereador Gustavo, ele é vereador, nesta casa, como eu também. Para mim conversar com o Gustavo, não preciso ir para Natal, muito menos para outro país. Eu converso com o Gustavo no gabinete dele, no meu carro, no carro dele, eu na minha casa, eu tenho uma amizade com o Gustavo, não é de hoje. Nós nos confrontamos aqui nesta casa, eu situação, como hoje situação, e eu oposição. Mas tem que existir entre dois políticos o respeito. Eu não estou numa guerra. Existe uma disputa política. Não estou numa guerra. E não há compromisso nenhum entre eu e o vereador Gustavo, como eu, nem eu, e quero deixar claro aqui, nem eu com o Mozaniel. Para você ter ideia, faz muito tempo que eu não converso com o Mozaniel, faz muito tempo que eu não vejo nem Mozaniel. Mas, depois que eu passei a fazer parte de um partido, o Partido da Vitória, eu, de lá para cá, fui criticado, não só pelo Bloco Amarentis, mas por muitos aliados do meu partido. Eu não sei o porquê. Disse naquela tribuna que o Partido da Vitória tinha vindo para somar. O Partido da Vitória já fez parte da coligação, que hoje eu faço parte. E, mais uma vez, uma matéria que eu acho e que é verdadeira, uma matéria mentirosa. Porque eu queria só uma coisa, Josivão, que você postasse a foto minha e Gustavo em Natal. Porque vai ser difícil, porque o vereador está vindo uma maré. Aí você para juntar eu e o Gustavo em Natal, vai ter um pouco de dificuldade. Sem montagem, na moral assim, daqui a foto. Não espere um dia você me encontrar com o Gustavo em Natal não, e você bater, daqui a foto, não. Poste agora, porque pode ser que amanhã eu não encontro com o Gustavo em Natal. Não sei. Nós somos amigos. Mas eu quero parabenizar a Josivão, porque falo de mal ou falo do Rio, você está falando do meu nome. E eu quero aqui, parabenizar por uma coisa só. Você sabia que eu sou igual a fermento? Quanto mais pobre, quanto mais mexe, quanto mais coloca, mais incha, mais eu cresço. Mais eu cresço politicamente no município de Guamaré. Mas sabe por que eu cresço politicamente? Eu não sabia que estava tão bem politicamente. Eu disse, vai dar no da junta semana passada, vereador. Você me fez 15 dias sair nas minhas bases políticas, dos meus amigos, e saber como estava a minha situação política. E graças a Deus, Josué, estou bem. E você sabe que eu estou bem. Eu sou um cara que conversa muito, sabe disso.
Mas eu acredito que para a gente colocar matérias, vamos colocar uma matéria verdadeira, uma matéria que o povo leia e reconheça que é a verdade. Porque para alguns políticos, para alguns amigos, aliados, eu posso estar mal, mas não estou. Porque eles sabem também que eu não estou. Mas você sabe o que é isso? Por que eu estou bem politicamente? Primeiro, uma das coisas é humildade, respeito, transparência com o que eu faço, dizer um sim na hora certa, dizer um não na hora certa. Não prometer a ninguém que vou dar casa, muito menos emprego, porque isso eu não tenho, como muitos fazem. Conhecer de perto a situação de cada um deste município, ter a coragem de trazer para a tribuna a reivindicação do povo, mesmo sendo governo, mesmo sendo aliado, que muitas vezes alguém já disse a mim, isso é papel de oposição. Não, isso é papel de todos nós vereadores, trazer a necessidade e a dificuldade de cada um que mora nesse município. Não é papel só da oposição. Mas eu tenho visto que alguém me vê com maus olhos aquilo que eu falei na tribuna ali. Eu devo satisfação primeiramente a Deus, que é que me mantém aqui, segundo ao povo de Guamaré que me elegeu e que vai me eleger novamente vereador deste município, porque sabe do meu papel, sabe do meu trabalho, sabe do meu respeito. Tanto faz ser um rico como um pequeno, independente que votou em mim ou não, mas que quero aqui, mesmo sabendo que a matéria é mentirosa, que não existe essa foto, que eu aqui não vou nem pedir o desafio ao Glória de postar essa foto, mas que você só fez crescer meu nome politicamente neste município para uma eleição de 2012 ou de 2016, porque em 2012 fui vitorioso e em 2016 vou sair vitorioso da Zona do Oeste, porque o povo do Oeste me conhece. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encatar no assunto das comunicações parlamentares. Antes de encerrar a sessão, eu quero chamar aqui a atenção dos meus colegas vereadores no sentido de providenciar seus nomes das pessoas que vão ser homenageadas para a sessão, na próxima sessão, no dia 7 de maio das Palmeiras, porque já estamos aí bem próximo do, provavelmente, eu estou falando dia 7 porque geralmente é a menção que é feita, né? Mas vai depender da data em que realmente vai ser a sessão solene, mediante o dia. E que os senhores e a senhora vereadora pudessem trazer esses nomes o mais breve possível, porque a comunicação já foi feita nos seus gabinetes. E antes de encerrar, eu vou deixar essa. Não vou falar hoje, vou respeitar a ausência do vereador de novo, porque eu acho que ele teria que se defender. E foi levantada aqui essa questão da pátria, novamente, que eu acho uma bandeira do vereador, como qualquer outro vereador levanta uma bandeira, cada um tem direito de levantar suas bandeiras políticas. E se ele acha que o caminho é esse, ele tem esse direito, naturalmente, como os demais aqui presentes. E vou deixar para falar sobre esse assunto quando ele estiver presente, que é para ele poder falar e se defender da forma que ele achar que deve, com a sua imunidade. Em relação ao tempo, eu quero só deixar bem claro aos senhores que eu não tenho problema com o tempo. É só os vereadores aqui se reunirem e aumentar o tempo da tribuna, que para mim não é um problema. Eu estou só cumprindo o tempo regimental desta casa, como os senhores vereadores mesmo sabem como funciona.
Por isso que nós temos que cobrar o tempo dos vereadores, mas não é nessa presidência está ocupando tempo, nem baixando o tempo de fala de nenhum dos senhores. Até todas as vezes se passa a mais do tempo. Eu acho que as discussões têm que existir mesmo. Como não temos mais nada a tratar, eu agradeço a presença de todos os senhores e senhoras, agradeço a presença da guarda, e um dos procuradores do município, o Dr. Arthur, da imprensa local, do oficial de justiça José Carlos, que está presente, e dizer aos senhores e senhoras que essa sessão está encerrada, marcando uma nova para o dia 3 de maio, no tempo de às 15 horas. Muito obrigado, boa tarde a todos.